Olá você! Mais um Mundo Asperger no ar! Bem-vindos a esse fascinante mundo do autismo. Vocês estão lembrados? No nosso último episódio a gente falou de evidências que eu já tinha de que o Victor tinha alguma coisinha diferente, mas que normalmente o pediatra não se liga nisso, os profissionais que a gente acaba levando o nosso filhinho não se ligam nisso, mas a gente sabe, tinha alguma coisa. Continuando então, uma coisa que me chamava muita atenção era a resistência do Victor à dor. Gente, quando ele tinha dor de ouvido, eu me lembro de uma ocasião em que ele mexia na cama, mexia, até eu falar, tem uma coisa errada. Levei ao pediatra, estava todo inflamado, infeccionado o ouvidinho dele. Teve ocasiões, né, Victor, que você também sentia que você tinha essa dificuldade de saber, tô com dor ou não tô? Eu sentia o incômodo, alguma coisa estava me incomodando e eu conseguia perceber isso. Mas eu não sabia o que era, não sabia que era dor e por isso eu não contava para você e ficava muito difícil. E aí a gente tem que ficar... Porque a gente fala, só para concluir aqui, que essa resistência à dor parece que a gente não sente, mas na verdade a gente sente sim, só que a gente não consegue perceber a ponto de externar o que está incomodando. A gente sabe que tem uma coisa incomodando e não sabe o que é. Uma dificuldade Pior quando é pequeno. Uma dificuldade de... Porque depois a gente vai aprendendo. Você fica com raiva quando eu fico te interrompendo, eu sei disso. Fico não, aqui. Ai, parece que eu tô com soluço. Tem problema não, filho, é assim mesmo. Porque é uma dificuldade na autopercepção e isso é muito importante que a mamãe fique atenta, porque eles têm, né? Então é bom você falar. Sim, principalmente quando é menor. Aliás, numa dessas palestras que a gente fez no mês de outubro, uma mamãe chegou para mim e falou assim, adorou quando o Victor falou assim, deixa eu falar. Aí a mamãe falou assim, deixa o Victor falar que a gente adora quando ele fala. Então... Eu adoro falar. É isso aí. Gente, outra evidência. O Victor demorou a andar. Era meio desengonçado, a coordenação motora, aí ele demorou a andar. Você se lembra quando você andou? Não, eu te lembrar contei. eu não lembro, é o que você contou. Eu andei com 1 ano e 4 meses. E essas dificuldades de coordenação motora meio que me perseguiram por toda a vida. Eu lembro que quando eu estava no ensino fundamental, final do ensino fundamental, ensino médio, eu tinha aula de educação física e para mim aquilo era uma tortura. Por quê? Não que eu não precisasse de exercício, todo mundo precisa, mas eu precisava de exercícios específicos. Até o dia que a gente encontrou um ortopedista que entendia de Asperger e falou, você não precisa fazer isso, e me deu um atestado para eu fazer pilates, fazer personal trainer, outras coisas e não fazer a educação física com as outras pessoas. Percebam, mamães e papais, como que é difícil. Ele acabava que ele se expunha, porque ele não dava conta, não tinha coordenação motora para aqueles exercícios que são dados ali na escola. Olha a importância do ortopedista. A questão desses exercícios é que eles eram dados no ritmo de todo mundo. Eu não conseguia acompanhar esse ritmo, então para mim era difícil, era às vezes constrangedor e muito complicado de seguir. Tá vendo? Outra coisa é o Victor não teve atraso na fala. Isso diferencia o Asperger do autista moderado ou severo. O Victor não teve, pelo contrário, começou a falar bem cedinho e às vezes parecia assim, usava as preposições, o pensamento nos momentos certos. Depois eu descobri... Na verdade, muito parecia, né? Você usou a palavra certa. Porque eu copiava muito o que eu ouvi. Uma vez eu cheguei para minha mãe na frente da minha avó, mãe do meu pai, falei, você nos enganou por todos esses anos. Era uma fala da Pequena Sereia 2, mas eu estava copiando. Mas a vovó Zélia não achou, não. Achou que você estava me olhou enviesada, me olhou enviesada, chamou o filho dela e falou assim, olha o que a Selma anda aprontando. O Victor disse que ela está enganando esses anos todos. Ainda bem que tinha, era VHS na época, ainda bem que tinha para provar. Ainda bem salva pelo VHS, pela fita da Pequena Sereia. 2, tá vendo? Eu já nem me lembrava mais, mas para o Victor nada passa batido. Pois é, gente, outra coisa, quando o Victor já estava na escola, no Fundamental 1, que eu percebi era falar alto, conversar com um tom de voz mais alto para o Victor era uma tortura. Eu me lembro que eu tinha uma professora, que eu até gosto muito dela, quando eu estava no ensino fundamental, chamava Alessandra e ela era professora de matemática. E ela falava muito alto. Aí eu comecei a tomar antipatia dela, não queria ir mais à aula dela, me fazia muito mal aquilo. Até o dia que eu conversei com o colégio, tudo isso, minha mãe conversou, e eles foram até mim procurar o que estava acontecendo. E eu falei, ela fala muito alto, eu tenho essa dificuldade. E então,
ela se tornou uma das melhores professoras que eu já tive, porque ela percebeu isso e pensou, é só um que está com essa dificuldade, mas esse um ainda assim é uma vida, eu tenho que prezar por essa pessoa. Olha que interessante, que professora, ela fez a diferença. Abraço, Alessandra, você fez a diferença na nossa vida. Um abraço. É essa parceria que a gente conta com ela. Porque o professor normalmente fala alto, gente, mas isso para o autista, para o Asperger, é ferir os ouvidinhos. Finalmente, na listinha que eu preparei aqui, tinha alguma coisa que me colocava louca. Aqui, só um detalhe, eu vou ter que interromper dessa vez. Você falou finalmente num tom de voz tão estridente, eu dei um susto aqui. Então, um exemplo vivo do que é isso. O meu tom de voz, às vezes, me colocou em maus lençóis com o Victor. Várias vezes. Algumas vezes. Me ajuda! Não, você é uma mãe maravilhosa, mas várias vezes teve isso. As duas coisas podem acontecer ao mesmo tempo. Verdade, ainda bem. Pois bem, gente, aposto que você já passou por isso. Você chama o danadinho e o danadinho não te escuta, não te atende. O que você faz depois de várias vezes? Você leva ao otorrino. E foi o que eu fiz, porque eu achei que meu filhinho era surdo, mas não é isso, né, Victor? O que acontece é que a gente processa muita informação de uma vez, a gente ouve tudo também em primeiro plano. Então, das milhões de coisas que eu estava pensando e fazendo, o que a minha mãe tinha para me falar não era o mais interessante para me tirar das coisas que eu estava fazendo. Isso é uma coisa muito séria. E aí, eu já ouvi vários relatos de mamães que levaram também os seus filhos ao médico por causa disso. Mas se lembrem, eles são mais concentrados no hiperfoco deles, eles têm muito apelo sensorial, então isso dificulta um pouco essa relação. Então, minha gente, o que eu queria mostrar para vocês é isso, que eles falam assim, mas eu nem percebi que o meu filho tinha alguma dificuldade. E em várias palestras que eu fui, houve vários relatos de que diz que a família também nega. Como a gente quer o melhor para o filho da gente, fique atento, passe essas informações, porque é muito importante o diagnóstico precoce. Para mim, que tive o conhecimento disso só quando o Victor tinha 11 anos, muita coisa que a gente conseguiu, né, meu filho, foi por treinamento, porque ele é filho de 2 jornalistas. No meu livro Outro Olhar, eu falo que o diagnóstico é importante porque quem conhece as regras do jogo tem mais chance de vencer no final. Então, o diagnóstico não vai te rotular, mas ele vai te ajudar a encontrar o seu caminho. E aí pode falar o que você ia falar. Não, já estou terminando. E a gente vai estar aqui sempre com vocês para ajudar a encontrar esse caminho. Porque nesse fascinante mundo autista, ou do autismo, como o Victor diz, o que é importante é informação. Agora, a informação correta. E a gente topou essa parceria de expor a nossa vida. O Victor fala uma coisa muito interessante. Você quer que as pessoas não sofram tanto. Porque sofrer vai, né, filho? Sofrer não tem jeito, sinto muito. Mas a gente, então, vai compartilhar as nossas vivências para que a gente esteja do seu lado e você nunca mais se sinta sozinho. Isso Até mesmo. a próxima! Até! Thank you.